Fala aí, Gabriel. Hoje nós estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos dar continuidade aqui a review da franquia do Godzilla. E no vídeo de hoje vamos estar aqui falando sobre os curtas-metragens, né, dando continuidade na subsérie sobre os curtas-metragens oficiais de Godzilla. E o de hoje será um curta-metragem não comemorativo como os outros, ele é um curta-metragem diferente. E ele é... Bem, ele é um curta-metragem que foi... Ele tem uma proposta diferente. Ele é um curta-metragem que foi exibido durante a Godzilla Fest Osaka. Eu acho que ele não foi exibido em Osaka, ele foi exibido em Tóquio, mas eu não sei se... Tem ali a diferença entre a cidade de Tóquio... Eu não sei, eu fico um pouco confuso, então não sei exatamente como funciona. Mas eu acredito que tenha sido exibido em um local diferente. E esse curta, ele, como eu disse, ele tem uma proposta diferente, ele foi exibido ali mais como uma experiência. Bem, esse é um curta que a gente vai... Uma obra que a gente tem que levar em consideração não só exatamente o que ela é assim, mas a proposta dela e o propósito dela também. Porque esse não é um curta que foi feito para ser assistido assim como entretenimento normalmente. Ele era muito mais uma experiência para quem estava no local em si. E é isso que deve ser levado em consideração aqui. Porque se a gente for falar da história, das coisas assim, não tem nada de mais nele. Mas, de novo, esse não é o objetivo dele. Ele nunca tentou fazer alguma coisa boa nesse sentido. Ele é muito mais uma experiência para quem estava naquele momento no local. E, enfim, de fato, uma experiência. E que a gente deve analisar isso daí pra fazer um review desse curta também, senão acho que seria injusto. Falando sobre a história, ele tem, como eu disse, é uma história bem simples, afinal ele não se propõe em contar nenhuma história nem nada do tipo, ele se trata de uma experiência. A história em si sendo extremamente simples e, enfim, na história basicamente nós vemos lá tem o prédio em Tóquio e o... Bem, esse curta é projetado no prédio, né? Uma filmagem projetada no prédio. Então tem aquele prédio lá e de repente o Godzilla quebra o prédio assim e faz um buraco no meio do prédio onde a gente vê o Godzilla. E o Godzilla atira o subatômico, eu acho, ele ruge, eu não lembro direito. Mas enfim, ele ruge, coisa do tipo. Eu não lembro exatamente o que acontece, mas... Enfim, o Godzilla ataca o prédio. Ele se mostra lá e tudo mais. Chega as forças de defesa do Japão com a Super X-2 modificada. E ataca o Godzilla acaba destruindo a Super X-2 e o Godzilla vai embora. Com isso, nós vemos o prédio sendo reconstruído aos poucos e depois nós vemos o Super Mecha Godzilla, né, sendo construído para enfrentar o Godzilla. E o curta acaba aí, como eu disse, uma história bem simples, mas ele não se propõe uma história. O propósito desse curta-metragem é realmente a experiência em si, como eu disse. E como eu falei, ele é um curta-metragem que era um vídeo, né? E ele é projetado no prédio. Então o prédio inteiro vira meio que a tela. E a proposta, né, deste curta era mostrar a experiência de um Godzilla em tamanho real. Então o Godzilla que aparece quebrando o prédio lá seria o Godzilla em tamanho real com 100 metros de altura, destruindo o prédio lá e coisas do tipo. Muito provavelmente então a Super X e o Super Mecha Godzilla também apareceriam projetados em tamanho real. E isso, como eu falei, é muito mais a experiência para quem está no local vendo do que vê na internet. Ver na internet realmente não vai ter tanta graça assim. Vai ser só uma coisa, tanto faz, né, como, enfim, é o caso que eu experimentei, infelizmente, eu não tava no toque pra ver isso daí, mas é de fato uma coisa muito legal se você parar pra pensar, pros fãs, pra quem é fã que tava ali, ver o Godzilla em tamanho real, que é uma coisa muito difícil de ser feito. A gente teve algumas réplicas de tamanho real do Godzilla, como se não me engano, a cabeça do Godzilla em cima do cinema da Toho, lá ao lado do hotel do Godzilla. Tem 12 metros de altura, seria uma cabeça do Godzilla em tamanho real, mas enfim, é só a cabeça. Tem
parque no Japão lá com uma tirolesa para dentro da boca do Shin Godzilla, que o Shin Godzilla, né, que seria em tamanho real também esse Shin Godzilla, mas também é só a cabeça. Então é uma coisa praticamente possível de fazer e com a projeção é possível. Então é uma coisa única assim que os fãs que estavam ali teriam. Então, como uma experiência, deve ter sido algo muito legal. E por ser projetado em um prédio, acaba sendo um tanto limitador, né? E se você quer fazer uma coisa em tamanho, mostrar o Godzilla em tamanho real, você não pode ter diferentes ângulos de câmera e coisas do tipo para contar realmente uma história maior. Ele tem que estar em um ângulo fixo para mostrar o Godzilla, para que ele se mantenha na escala correta para ser mostrado em tamanho real. Então tem esse ponto também. Então, como eu falei, como um curta assim pra história, ele é realmente bem simples, mas deve ser analisado o propósito e a proposta que ele tinha. E eu acho que nisso daí é algo que fizeram muito bem. Acredito que talvez desse pra fazer uma coisa um pouquinho mais longa, como talvez antes da Super X aparecer um jato, um helicóptero, se o Godzilla destruindo eles, eu acho que seria legal. Mas também, tem limitações, né? É uma projeção, um prédio, então eu entendo que tem muitas limitações e eu não sei a parte técnica para fazer isso. Aparecer a Super X2 foi algo muito legal e dava para ter acabado ali praticamente, mas também nós vemos lá o Mechagodzilla sendo construído como um bônus ainda. E também na história é meio que... A gente vê o Godzilla destruir o prédio e foi embora, depois que reconstruiu o prédio. Mas a gente, no final, tendo o Mechagodzilla sendo construído, é meio que como uma resposta à humanidade que não perdemos, coisa assim. Então foi algo realmente legal. Então é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre esse curta-metragem. Ele é bem mais simples, né? Só que ele tem uma proposta muito diferente dos outros, uma proposta muito única. E analisando a proposta dele, que era essa experiência para quem estava lá no local, embora não tenha vivido experiência, o que eu posso imaginar é que realmente foi algo muito bom. Muito bom, que eu digo, algo muito legal. Eu adoraria ter visto o Godzilla também real, mas enfim. É basicamente isso. Com isso nós acabamos os curtas-metragens. Eu ainda pretendo trazer outras obras de audiovisual que temos no Godzilla, como atrações que existem, atrações de parques de diversões, que eu pretendo trazer aqui também, e séries de TV mesmo, as mais infantis, que eu tô me sacrificando pra assistir porque eu quero ver tudo de Godzilla, mas enfim, eventualmente eu trago mais de curtas, então acabamos aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, falou!